Nessa parte, eu vou falar muito brevemente sobre a membrana celular, que normalmente a gente chama de membrana plasmática, mas vocês podem também encontrar o termo plasmalema para se referir a ela. Bem, é, a membrana plasmática, quando surgiu no planeta, criou uma revolução, porque ela separou o lado de dentro e o lado de fora da célula. Eu já falei isso em aula anterior, né? E com isso, essencialmente definiu o que a gente conhece hoje como indivíduo, né? A célula, o indivíduo com um material genético característico, com ferramentas características, que é o caso das proteínas, e também a propriedade, ou seja, o que tem para o lado de dentro da membrana é da célula. Faz parte da identidade da célula, faz parte das conquistas da célula, é propriedade da célula. O que está para o lado de fora da membrana é o mundo externo, os desafios, as possibilidades. Filosoficamente, isso é muito interessante, mas, e assim, como é que essa separação é possível? É, Muito brevemente falando, né, isso é possível porque a membrana tem uma característica de ser bicamada, em que as partes mais externas da membrana são o que a gente chama de cabeças polares, né, são formadas por substâncias que atraem água, e a parte interna, que a gente chama de cauda, é apolar, repele água. Então, é, são duas camadas, lembre? Então, o que a gente tem? A cabeça, que atrai água, e a gente tem água tanto do lado de fora da célula quanto do lado de dentro. Lembre que isso também é uma característica da vida. A célula está imersa na água, mesmo naqueles seres que vivem fora da água. Então, essa cabeça está imersa na água, dos dois lados, né? E isso faz com que a cauda seja repelida. Essa cauda é um lipídio de cadeia relativamente longa, em torno de 16 a 18 carbonos, né? É, é só isso que segura a membrana no lugar. Exatamente o fato de ter água dos dois lados. Se tirar a água da célula por algum motivo, vai ocorrer a falência, entre outros motivos, porque a membrana vai ser desestruturada, vai perder essa continuidade, né? Então, a célula não existe mais. Bem, mas isso é só o começo, né? A característica física de separação de dois ambientes aquosos. É como a gente tem aqui umas moléculas pequenas, uma do lado da outra, formando essa barreira, ainda é possível a passagem de substâncias de um lado para outro, principalmente substâncias pequenas, como oxigênio, gás carbônico, a própria água consegue passar de um lado para outro sem muito problema. Moléculas grandes têm dificuldade para passar, porque aqui passa a funcionar como um filtro molecular. Tá? O próprio espaço entre essas moléculas de lipídio que formam a membrana é pequeno demais para algumas substâncias. Bem, então, essa é a condição física, né? É a peneira, que é a membrana. Outro aspecto muito importante é que, mesmo separando do ambiente externo, a célula é dependente do ambiente externo. Então, precisa ter uma negociação constante, uma troca de informações, uma troca de substâncias, minerais entrando e saindo, resíduos sendo jogados para fora, nutrientes sendo jogados para dentro. E quem controla esse processo todo são proteínas. Então a gente tem desde proteínas que são receptoras de sinais, como hormônios, por exemplo,
até proteínas transportadoras e diferentes outros tipos de proteína. Outro aspecto interessante é o controle de pH. A parede celular é mais ácida do que o citossol. O citossol é neutro, em torno de 7,2 o pH. E o controle dessa diferença de pH é muito importante para o funcionamento da célula. E isso também é feito por essas proteínas de membrana. É, aqui tem uma imagem, né? Fazer get images, uma imagem de internet, que dá uma ideia mais ou menos de como é que seria a estrutura dessa membrana e com algumas proteínas, né? Enfim, tem um pequeno pedacinho de membrana, para vocês terem uma ideia de um modelo tridimensional de um pedaço de membrana, né? Nós temos uma proteína integral, né? Atravessa a membrana como um todo. Várias proteínas transportadoras são integrais. Aqui uma proteína periférica. Aqui, bom, não sei o que, que pode ser, mas pode ser várias coisas. Pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato. É uma representação, né? Bom, voltando então à nossa célula, né? Não vou me alongar muito mais sobre membrana, tem muito que a gente podia falar, mas não aqui. Vou falar um pouquinho, aproveitar aqui, e falar um pouquinho sobre as organelas. Organelas é o nome que se dá para as subdivisões, locais especializados dentro da célula, onde ocorrem os diferentes processos celulares. É, dessas organelas, a mais importante é o núcleo. É no núcleo que se encontra o DNA da célula, onde inicia o processo de síntese de proteínas, né, que começa pela síntese de RNA mensageiro, e também o controle desses processos. Né? Os fenômenos do funcionamento celular são controlados pelo núcleo na forma de expressão gênica. Então, em função da resposta dos estímulos ambientais, da idade, da composição da célula, vai ter mudanças na expressão gênica, o que vai afetar a síntese de proteínas, proteínas regulatórias, diferentes tipos de proteínas. E outros aspectos que, em última instância, estão ligados à síntese, ao funcionamento, né? Porque a proteína é o motor da célula, quem faz a célula funcionar. Né? Por mais que a gente tenha essas estruturas mecânicas, né? Parede celular, membrana, mas quem faz as coisas acontecerem são as proteínas, as enzimas. E tudo isso é regulado no núcleo. É, inclusive a síntese de ribossomos. É, um dos, uma das características do núcleo, né, é a sua membrana. Ela tem uma série de poros grandes, inclusive normalmente é considerada uma parte do retículo endoplasmático, que a gente vai falar em seguida, e uma região mais adensada chamada nucleolo. Né? E claro, o material genético, o DNA, que pode aparecer em diferentes formas, dependendo do ciclo celular. Né? Tem momentos em que a gente vê os cromossomos bem, bem delineados, e em outros momentos eles estão, é, digamos assim, emaranhados, né, no formato alongado deles. O ribossomo, né, que é produzido pelo núcleo, né, tem uma estrutura de RNAs e proteínas. Aqui tem uma representação para alguns ribossomos, né, um de bactéria, um eucariótico, e é uma estrutura relativamente complexa, né,
que tem uma série de proteínas, tem algum RNA junto também, e isso participa da síntese, né? Acompanha o processo de síntese de proteínas. Inclusive, especula-se que no próprio início da vida, um dos atores importantes no início da vida é alguma coisa parecida com o ribossomo. Então, estaria, digamos assim, algo como o ribossomo teria um papel importante nos primeiros estágios da evolução, pelo menos da evolução molecular, mesmo antes da evolução celular. Retículo endoplasmático, então eu comentei que o próprio núcleo, né, com sua membrana dupla, é considerado uma parte do retículo endoplasmático por alguns autores, e a gente encontra o retículo endoplasmático muito ligado ao núcleo. E faz todo sentido, né? Pensando que o núcleo é quem controla a produção de proteínas, e muito dessa produção de proteínas ocorre no retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, então, é um sistema de dobramento de membranas. Né? Tem um extenso dobramento de membranas. E elas têm muito ribossomo nessas membranas. Né? Uma grande parte da síntese de proteínas, ou pelo menos da parte inicial de síntese de muitas proteínas, ocorre no retículo endoplasmático. Mais ou menos ligado ao retículo endoplasmático, né, ocorre o retículo endoplasmático liso ou tubular. O retículo endoplasmático liso está envolvido, entre outros aspectos, com a síntese de lipídios. Vejam que esses extensos sistemas de endomembranas e também, no caso do alongamento celular, em que é necessária a formação de mais membranas, né? Tanto para o crescimento celular como depois na, em, na formação de reservas de lipídios. É, essa produção de lipídios é muito importante e muito dessa produção ocorre associado com o retículo endoplasmático liso, também chamado retículo endoplasmático tubular. Gente, reparem que eu estou falando aqui muito rapidamente sobre essas funções, porque não cabe aqui a nós nos aprofundar muito. A grande ideia é entender que a célula, por si só, ela funciona de forma completa, vamos falar assim. Tem todas as funções necessárias para exercer uh, os seus, todas as atividades do organismo. Inclusive, todas as células, como eu já falei antes nessa aula, têm material genético inteiro do organismo. É claro que ela expressa apenas uma parte disso. Por exemplo, uma célula de parênquima expressa as características de parênquima. Uma célula de floema expressa as características de floema. E não usa o material genético todo para isso. Mas a de parênquima ou a de floema tem as estruturas necessárias, a síntese de proteína e todo o aparelho necessário dentro dessas organelas para exercer essas funções. Aqui é uma imagem no microscópio eletrônico de varredura, né, que mostra uma seção de retículo endoplasmático rugoso, e dá para vocês terem uma ideia da grande quantidade de ribossomos, né, ligados nas membranas, né? Ela sempre parece assim como vesículas achatadas, né? E aqui a gente está vendo algumas vesículas que estão se descolando, né? A impressão que dá, se descolando do retículo endoplasmático. Tem alguns vídeos na internet que mostram como é que isso funciona. Essas vesículas então transportam as proteínas em determinados estágios de maturação para o complexo de Golgi, onde elas vão continuar a maturação.
E aí o complexo de Golgi, né? É, o complexo de Golgi, ele recebe, né, ele é formado por essas vesículas que saem do retículo endoplasmático e entram em uma das faces do complexo Golgi e vão se acumulando ali, e a partir dali isso vai amadurecendo, né? Ou vai sofrendo transformações, essas proteínas vão sofrendo transformações, até que finalmente são produzidas vesículas com essas proteínas preparadas prontas dentro, e essas vesículas são direcionadas para o local, né? Então, chega as proteínas transportadas do retículo endoplasmático, amadurecem no Golgi e depois daí são transportadas para o destino. É, cada proteína e cada vesícula dessas tem um indicador de para onde que ela vai ser transportada. Isso não é um acaso. É um sinal dessa complexidade. Então, uma vesícula que tem que ir para uma mitocôndria, vai para a mitocôndria. Vesícula que tem que ir para a membrana plasmática, vai para a membrana plasmática. Tem que ir para o vacúolo, vai para o vacúolo, e assim por diante. Então, isso é bastante regulado pela célula, não é um acaso. E o vacúolo, que eu comentei agora, é um depósito. Tem diferentes funções, dependendo da célula, dependendo da planta. Algumas plantas, por exemplo, chamadas plantas CAM, armazenam ácido no interior, derivado da absorção do CO2. Né? Então, eles têm o que a gente chama de metabolismo ácido. Esse ácido se acumula durante a noite e depois, durante o dia, vai ser quebrado para liberar o CO2 que vai ser usado na fotossíntese. É um mecanismo bastante interessante que a gente vê em fisiologia vegetal. Além disso, tem uma série de outras substâncias que podem ser armazenadas ou depositadas como uma espécie de excreção interna. Né? Por exemplo, alguns cristais de substâncias tóxicas podem ser armazenados dentro do vácuo. Então, normalmente, a célula vegetal tem vacúolos grandes. Né? Então, aqui a gente vê vacúolo e vê também um cloroplasto. Reparem que para o tamanho da célula, né, sempre o cloroplasto é relativamente grande, né? E o vacúolo bastante grande também.